GM, bem-vindos ao Modular News, edição número 394. Hoje é sexta-feira, 4 de abril, sextou e o Universo Cripto não para. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Nós somos a Modular Cripto, o seu canal para estar sempre à frente do mercado. Aproveita e se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho aí para não perder nenhuma atualização e também deixa o like no vídeo aí para ajudar a nossa distribuição. Eu sou o Ai e vou te contar tudo o que movimentou o mercado nas últimas horas. Let's go! Esse episódio é patrocinado pelo Modular Pro, o hub cripto mais completo do Brasil. Quer dominar o DeFi e turbinar os seus ganhos? No Modular Pro você aprende na prática com quem tem realmente skin the game. Acesse modularcrypto.xyz/Modular Pro ou então leia esse QR Code que está na tela e também o link está na descrição. Sem mais delongas, roda a vinheta que o programa de hoje vai começar. Fala, família! Como é que vocês estão? Pô, primeiramente, a gente está gravando esse episódio aqui, porque fui rugado aqui pela internet aqui na região. Estou no Rio de Janeiro, tá mau tempo aqui e infelizmente não pudemos concluir. Tivemos problemas técnicos, então a gente está gravando porque esse episódio ele tá tão bom, que merece você saber esse episódio na íntegra. Então por isso estou gravando aqui para você não perder nenhuma atualização. Lá na live eu tinha acabado de falar que o ouro estava em ATH e eu não tinha visto a vela de hoje, né? 2,47, mas ontem, né? No dia 2 foi o dia que o Trump, a gente vai falar disso, assinou lá as tarifas, né? Anunciou as tarifas e depois, olha, ele foi rumo a TH e agora está corrigindo aí. Mas o ouro, né, se beneficiou bastante. Quem também esteve bem, né, nesses 2 dias foi o Bitcoin. Então, o mercado todo sangrando, né, os mercados tradicionais todos sangrando, e nós temos aqui 2 velas verdinhas aí nesse momento, Bitcoin acima dos 84 mil dólares, com uma alta de 1,7%. O Ether, na hora da live, estava no vermelhinho, e agora, nesse momento aqui, já não está mais, já está com 0,08, quase que uma não variação, acima dos 1.800 dólares. Solana, uma alta de 5,29% aí, sendo vendida a 123 dólares, acima dos 123 dólares. Vamos dar uma olhadinha no top 20 aqui do criptomercado, tudo verdinho hoje, com algumas pouquíssimas exceções, no caso aqui, ó, Toncoin levando um pescotapa de 5,5%, mas é a exceção. A Manta também tomando um pescotapa de 2,1%, e ó, é a exceção, o resto tudo tá no verdinho. A Pi essa daqui, tadinha, 36,5% de queda nos últimos 7 dias, está sendo negociado a 52 centavos de dólar nesse momento. Ela que chegou a custar acima de $1,20, hein? Que momento, nas últimas 24 horas, uma queda de quase 2 dígitos, 9% de queda nesse momento. Quem eu vou destacar aqui do lado positivo é realmente Dogecoin, 6,9% nas últimas 24 horas, 17 centavos de dólar, e a Solana também, ó, 6,1%. Tá? Embora nos últimos 7 dias não estão muito bem, a gente tem até altcoin aqui com os 2 dígitos, o caso da Tom, nos últimos 7 dias perdendo aí 11%, e a Pi que a gente acabou de falar aí, quase 40% de queda aí nos últimos 7 dias, né? Bom, vamos dar uma olhadinha nas liquidações das últimas 24 horas. 257 milhões de dólares foram liquidados na última hora. A maior parte foi em long de Bitcoin, 2,13, mas nas últimas 24 horas, quem mais sofreu aí foram quem estava shortando, embora essa diferença não esteja tão grande, hein? 51 milhões de shorts em Bitcoin foram liquidados contra 46 milhões de long, né? Ou seja, está liquidando em cima, está liquidando embaixo. Assim está sendo o mercado nessas últimas semanas, né? Está realmente liquidando dos dois lados. O índice de medo e ganância deu uma queda nessa semana, e natural, normal que deu essa queda. Nos últimos 7 dias, 6 estiveram no medo, e nesse momento, em 28. Vamos dar uma olhadinha nos derivativos.
Ó, Open Interest deu uma alta de 1,17% na casa dos 100 bilhões de dólares. Volume de futuros deu uma alta de 7,88%, sendo negociado aí volume de 200 e quase 285 bilhões. Esses 257 milhões que eu falei que foram liquidados nas últimas 24 horas representam uma queda de 35% em relação ao dia anterior. Hein? As opções do interesse aberto, das opções, né, teve uma alta de 27%, tendo volume de 29 bilhões, e o interesse aberto da CMI deu aí praticamente uma não variação, 0,76 de queda na casa dos 11 bilhões e meio de dólares. Vamos ver como é que estão os fluxos de Bitcoin. Ontem tivemos aqui no dia do Liberation Day, né, que a gente esteve aqui com o Hickman, a gente falou bastante de NFT no episódio de quarta-feira. Nesse dia aí, se não fosse a BlackRock ter tanta saída assim, ó, 115 bilhões, quase 116 bilhões, esse número seria maior ainda, 218 bilhões de fluxos positivos, pondo fim a semana que estava vindo bearish, né? 3 dias seguidos aqui de saídas, mas aí no dia seguinte, na quinta-feira, o pessoal retirou quase 100 milhões de dólares, e aí a BlackRock foi o contrário, né? Quando o pessoal estava retirando, o fluxo da BlackRock foi positivo, 65 milhões. Vamos ver aqui na segunda-feira como é que vão estar os de hoje, aí, se essa saída vai continuar ou se o pessoal aproveitou esse momento para aportar Bitcoin lá nos ETFs. Vamos dar uma olhada. Faltou aqui. Deixa eu ver aqui. Meu pai, onde é que eu tô? Aqui, ó. Eu esqueci de olhar o Bitcoin, os ETFs lá do Ether. Vamos dar uma olhadinha lá, como é que estão os ETFs de Ether, que deu fim a uma sequência negativa ali, mas, ó, não, foram dois, essa semana inteira só teve fluxos de saída, hein? No dia quinta-feira, no dia que teve entradas positivas do Bitcoin, o Ether registrou uma saída de 51 milhões, né? Então o pessoal não está muito animado com o ETF de Ether nesse momento, fluxo caindo também na terça-feira, saindo 3,6 milhões, todos eles lá da Bitwise. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu do macromercado nessa semana. Sexta-feira eu gosto sempre de fazer um apanhadão para a gente destacar aí como é que está lá fora, né? Dar uma olhada e tentar trazer isso para o criptomercado. Nós tivemos logo no comecinho da semana PMI industrial, que veio acima do esperado e acima de 50, isso é bom. Entretanto, os manufaturados, serviços manufaturados, veio não só abaixo do esperado, que era 49,5, como veio, né, consequentemente, abaixo dos 50, embora os dois ali estão bem próximos. Né? O relatório JOLTS, oferta de emprego, disse que foram criadas 7,5 milhões de novos empregos em fevereiro. A expectativa era de 7,6, quase 7,7 milhões, e veio abaixo, indicando que o mercado de trabalho não está tão aquecido de acordo com o relatório JOLTS. Depois tivemos aí na quarta-feira está aqui, né, o discurso de Trump, que daqui a pouco, com certeza, esse daqui é o evento mais importante da semana, e a gente vai aprofundar bem isso daqui. Depois tivemos também o payroll toda primeira sexta-feira do mês, sai o payroll e relatório veio acima do esperado, 228 mil. Então, dados contrastantes, né, inclusive, bem acima do esperado, na verdade, 137 mil contra 228 do payroll de março. Então, JOLTS veio abaixo, payroll veio acima, dados mistos aí no mercado de trabalho. E hoje também tivemos um discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, que a gente também vai trazer aqui agora. Agora vamos correr aqui com o evento mais marcante dessa semana, que foi a tarifaça, né? O Trump anunciou, né, na quarta-feira, no dia do Liberation Day, novas tarifas recíprocas agressivas, o que gerou um forte impacto nos mercados globais. A tarifa básica de 10% será aplicada a todos os parceiros comerciais, enquanto taxas mais altas afetarão especificamente China, com 34%, a União Europeia, com 20%, Vietnã, 46%,
e o Taiwan com 32%. As bolsas de valores sofreram perdas acentuadas. Dow Jones caiu mais de 1.000 pontos e Nasdaq flerta com o bear market. Você sabe que o mercado tradicional costuma avaliar o momento de entrada do bear market quando cai 20% do seu topo local, da sua TH local. Então, Nasdaq nesse momento está com queda de 18%, flertando. Embora, e também, um outro dado também direto da Nasdaq, que esse ontem, né, foi aí o pior dia desde dos anos 2000 da Nasdaq. E já temos já um índice, o Russell 2000, que pega ali 2.000 ações de small cap, já está em bear market. Tá? Então, o Russell 2000 ele já entrou, ou seja, já está mais de 20 pontos, de 20% da sua all-time high, que foi lá em novembro de 2024. Então, a gente já tem, nesse momento, né, de acordo com essa definição de 20%, um índice em bear market. E todo mundo está perguntando se isso daqui, né, que a gente está vendo agora, é um fundo local ou não. E aí, cara, olha aqui o que a Reuters aqui colocou, que experts não estão convencidos que o mercado chegou ao fundo. Nessa semana mesmo nós trouxemos um relatório da Goldman Sachs que dizia que previa ali, né, que o S&P iria encontrar o seu fundo lá no meio do ano. Tá? Então pode ser que a faca ainda esteja caindo, tá? Inclusive a gente vai trazer dados on-chain também da Glassnode que também mostram isso daí. A gente vai falar. E aí, cara, o Trump, né, bizarrou legal, multou até os pinguins lá de uma ilha que não tem habitantes, a Heard and McDonald's Island. Eu não sei, eu acho que o Trump deve ter visto McDonald's e achou que tinha lá um McDonald's lá. Vou taxar também, né? Inclusive, é o meme de hoje, os pinguins aí trocando ideia aí. Laranjão, filha da puta, falou que ia pampar os meus bags. Com isso, Europa já está, né? Os assessores de bancos, economistas de bancos, já estão aí colocando a recessão dos Estados Unidos no horizonte. A China anunciou a reciprocidade da tarifa, com 34% em todos os produtos dos Estados Unidos, e logo a seguir, o Donald Trump colocou pressão em cima do Jerome Powell. A gente já via, o Trump já deu declarações antes, logo depois que ele foi eleito, que na visão dele não tem porquê, o Jerome Powell tem que cortar as taxas de juros logo, não sei o quê. Existe, né, uma ala que acredita, né, que o Trump está induzindo essa recessão nesse momento, agora no início do seu mandato, para poder culpar 100%, né, como a consequência da má gestão anterior do governo Biden, e também colher os louros da recuperação que é natural do mercado. Nada cai para sempre, nada sobe para sempre. Né? Então, o Donald Trump está colocando gasolina mesmo nesse momento no mercado, que é para causar mesmo uma recessão, para estourar o que tem que estourar, e além disso, falou que o presidente do Fed deveria cortar as taxas de juros. E aí, o Jerome Powell falou hoje, né? Ele teve um discurso hoje lá agora aqui, onde é que foi que ele falou, meu camarada? Aqui, ó, lá em Virgínia, tá? Para jornalistas em Arlington. Ele disse que vou trazer aqui o nosso parceiro Cauê Oliveira, que fez um resumo muito bem interessante aqui do que o Jerome Powell falou, que as tarifas foram maiores do que o esperado. Vale lembrar que o Jerome Powell, na última reunião do FONC, ele já tinha previsto que a inflação virá ser mais persistente por conta das tarifas, mas isso pegou de surpresa aí, esse volume, essa quantidade que veio acima, e aí pode ser mais alta do que o esperado, inclusive causando um crescimento mais lento. E aí começa a famosa sabonetada do Sr. Jerome Powell, em que ele
craque em fazer isso. É muito cedo para determinar o caminho político, o Fed está bem posicionado para esperar por maior clareza, então, portanto, com essa fala aqui, acho difícil já vir um corte já na próxima reunião do FONC, que acontece daqui entre 40 e 30 dias, né? As tarifas podem ter um impacto persistente na inflação e, para finalizar aqui, né, a economia continua sólida e emprego estável. Então, a gente teve aí nessa semana dois dados até conflitantes, né, mistos aí, e que, cara, estável. A gente está vendo aí índices entrando em bear market, Nasdaq flertando com bear market, e a economia continua sólida, de acordo com o seu Jerome Powell. É louco, hein? Bom, com tudo isso, né, a JP Morgan não podia deixar de perder essa oportunidade, ela que é bastante crítica ao Bitcoin, especialmente por conta do CEO James Dimon, e eles já falaram, Bitcoin perdeu aí a sua narrativa de que é o ouro digital, já que ele tem mostrado volatilidade semelhante à dos mercados tradicionais e até em comparação com o ouro, ele continua o ouro, né? Continua se portando como um ativo seguro durante a crise. A gente está vendo aí que, tirando hoje, né? Ontem ele estava em ATH. Entretanto, contudo, todavia, a gente viu agora, né? Nesses 2 dias aí, que o Bitcoin se descolou do mercado tradicional, então queimaram a língua aí, por ironia do destino, o Bitcoin mostrando aí para o JP Morgan que não é bem assim que a banda toca, e fizeram os analistas aí da JP Morgan queimar a língua. E já o Arthur Reis, foi nessa hora aqui que a live, né, não consegui mais tocar a live. Então, se você assistiu a live, até aqui foi informação repetida, né? Mas ó, o Arthur Reis, ele já é o contrário. Para ele, as tarifas do Trump vão desvalorizar o dólar e, consequentemente, né, vai fortalecer o Bitcoin como uma opção de investimento. Então é uma maneira de você também ver a coisa, né? De você ver. E aí, claro, estamos falando especificamente de Bitcoin, não vai achar que é a sua shitcoin aí, tá? E aí, nesse rolê todo aí que a gente já viu os impactos no mercado, né, em queda, tudo assustado, e pode ser, né, como a gente trouxe aí, que a gente ainda não encontrou o fundo do mercado tradicional. Como é que estão, então, não só o criptomercado, mas principalmente as altcoins? E aí o analista Jamie Coates, ele é chefe cripto da Real Vision, ele acredita que as altcoins podem experimentar uma última grande recuperação neste ciclo, mas apenas as que possuem utilidade real e forte atividade na rede serão capazes de sustentar ganhos significativos. O chefe de cripto da Real Vision, ele também prevê que esse movimento de alta ocorrerá por volta de junho, alimentado pelo aumento do preço do Bitcoin, que ele acredita que atingirá novas máximas históricas até o fim do segundo trimestre deste ano. Então, repare que como esse tempo aqui é mais ou menos o mesmo tempo que a gente também trouxe aqui da Goldman Sachs, acabei de falar, né, ali no meio do ano, né? Então pode ser que a faca ainda esteja caindo, não. Entretanto, apesar do otimismo, os indicadores atuais sugerem um cenário menos favorável para uma out-season imediata. A dominância do Bitcoin continua em valores exagerados, nesse momento 62, quase 63%, embora acho que deve estar um pouquinho mais baixo, deve ter dado uma queda recentemente, nas últimas horas. E as altcoins podem depender de atividade na rede para uma recuperação mais palpável. Finalizou aí o Jamie Coates. Bom, isso daqui a gente já tem visto, né? Que out-season está rolando, já aconteceu, e pode ser que ainda tenha aí mais um ciclo aí. Mais um ciclo não, mais uma pernada, uma última pernada de alta. É possível. Agora, essa última pernada de alta vai continuar com os cavalos que estão vencendo. A gente já falou isso várias vezes aqui. Ninguém vai chegar agora na corrida e vai apostar no cavalo que está perdendo. É simples assim, entendeu? Então, mano, muito cuidado agora nas altcoins. Nesse momento aí, se você quer aumentar seu bag, seja bem cauteloso aí em qual altcoin você vai comprar. Se você está em dúvida, compra Bitcoin. Ó, e até trazendo aqui, cara, DeFi e a gente, DeSci, porra, todos eles, DeFi caiu 91%.
O AI Agents, 81%. DeSci, 75%. Então, realmente, né, então a situação tá sinistra aí para as altcoins. Então, muito cuidado aí onde é que você vai colocar o seu dinheirinho. Como eu disse, se você tem dúvida, não, compra Bitcoin. E vamos falar um pouco desse relatório do Week on Chain, da Glassnode, que é, veio aqui assim, né? Se você está perguntando se a faca parou de cair, esse relatório aqui não deu indício disso, viu? Vamos lá. Bom, olha só. Primeira coisa que a gente vai destacar, a razão de Bitcoin realizado, né? Lucro e perda, né? Prejuízo. E olha só, cara, como a gente está vindo numa queda desde aqui da ATH, uma queda brusca, tá? E, cara, pode ser, tá? Pode ser que a gente ainda, né, tá nessa fase aqui, ó. Essa fase aqui entendeu? Tá caminhando para isso, embora é possível que a gente reverta aqui e tenha mais um pico aqui, mas está assustador se a gente for olhar por daqui, porque o que a gente está. O desenho que a gente faz mental aqui é repetir isso daqui, ó, ficar abaixo de 1, né? Quando a razão fica. Tem mais Bitcoin em prejuízo do que em lucro, né? Depois, trouxe aqui também a Dead Cross, né? A Cruz da Morte, que aí trouxe, cara, os períodos quando você teve isso. Você teve no mínimo 2 meses aqui, ó. Tá? Que foi lá em setembro de 2023. No mínimo dos mínimos, a gente ficou abaixo da Dead Cross até reverter isso daqui e aí virar. Então, assim, ó, no mínimo dos mínimos, com essa Dead Cross aqui, né? Normalmente, quando isso acontece, a gente tem pelo menos 2 meses em baixa, tá? Ou de lateralização, tá? E aí, essa daqui também é outra indicador que não anima muito bem, porque se a gente tiver aqui, né, nessa depressão que nós tivemos no setembro passado, bom, a gente chegou mais ou menos próximo, tá? Mas se a gente realmente estivesse encaminhando para um bear market, aí a gente vai ter muito, ainda tem muito ainda para subir, né? Então, ou seja, muito ainda para cair, na verdade, o preço, né? Subir aqui, no caso, o total de BTCs em loss. Então, cara, pode ser que isso daqui, essa faca ainda esteja caindo, né, de acordo com esses dados muito, muito bearish. Deixa eu ver quem mais aqui. Tarará, não. E aí ele também destaca esse relatório aqui da Ripple. Ele traz aqui um dado interessante, analisa bem a Ripple, se você está interessado ou tem Ripple, ele até acha que a Ripple está numa situação exausta agora, nesse momento, e a previsão aqui não é tão otimista, mas ó, atividade de interesses, né, deu uma pampada, mostrando que o pessoal está aquecido, e aí já deu uma pontada para baixo aqui, né, e além disso, trouxe aqui vários outros, né, indicadores aqui, mas eu vou pegar, né, não vou me ater tanto a gráfico aqui, não vou pegar aqui, ó. Vou até traduzir aqui para o português para ficar acessível para todos. A análise da tendência da XRP é uma visão do apetite de risco dos investidores de varejo, né, por conta da questão do crescimento, etc, etc. No entanto, esse entusiasmo parece ter atingido um ponto de saturação à medida que a tomada de lucros diminui e as perdas começam a acelerar. O mercado de XRP está mostrando sinais de uma estrutura pesada, com muitos investidores presos em uma base de custo relativamente alta. Tá? Então, normalmente, quando a gente tem uma situação como essa, é short. Tá? Então, vou deixar esse relatório aqui da Glassnode lá no nosso canal Web3 News, lá dentro do nosso Discord, tá? Se você quiser dar mais uma olhadinha aqui nesse relatório, tá lá, tá, não? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente vai falar hoje. Bom, como se não vai, né, aquela pergunta que tem no Spotify, né? Qual é o sentimento do episódio de hoje? Eu acho que eu já sei a resposta, né? Tá bem bearish. E não só isso, né? Não é só essa situação toda do macro, situação do dados on-chain ali, sinalizando que talvez ainda tem muito ainda para acontecer de queda, né?
mas também o DeFi. DeFi também começou a sentir isso, evidentemente, não tinha como, né, não tinha esperar o contrário, que teve uma retração significativa no primeiro trimestre desse ano, com o valor total bloqueado, o famoso TVL, caindo 30% desde dezembro. Entretanto, protocolos de inteligência artificial e o DeSol, redes sociais descentralizadas, cresceram em números de usuários. O aumento foi de 29% em carteiras ativas de AI, enquanto o DeSol subiu 10%. Enquanto o DeFi enfrenta dificuldades, o uso da inteligência artificial e das plataformas sociais on-chain estão em ascensão, com aumento nas interações e no engajamento dos usuários. O DeFi ainda segue promissor no longo prazo, mas exige mais maturidade institucional e estabilidade regulatória. Entenda-se aqui principalmente a questão da SEC permitir o staking no ETF de Ether, né? Isso daí acho que talvez está faltando, inclusive, o combustível ali para o que está faltando para o Ether, né? O apetite institucional não está tão agressivo quanto eles estão com o Bitcoin. E falando em DeSol, eu vou até já trazer uma notícia lá da frente, lá, cadê? Acho que essa daqui, ó, DeSol, tá? A Lens Chain, né? Ela tá ativa. Mainnet, ela tá live, a mainnet dela, finalmente. Então, quem sabe aí, daqui a pouquinho, vai sair algum airdrop da Lens Chain que tá farmando a galera há um tempão já, né? E aí, uma boa notícia aí para o ecossistema mainnet da Lens Chain, que é tá usando o OP Stack, não, o ZK Stack da ZK-Sync, né? A pilha lá da ZK-Sync. Então, bem maneiro, Lens, boa sorte aí nessa daí, ó. Tá ruim até agora? Falei coisa ruim? Bom, acho que para Solana tirou um peso das costas aqui, porque enfrentou o seu maior desbloqueio de tokens com mais de 200 milhões de dólares em token Sol entrando em circulação, aumentando a pressão sobre o mercado. Mais de 1,3 milhão de tokens foram liberados do staking, representando o maior desbloqueio de tokens esperado até 2028. Esse desbloqueio ocorre em um momento de queda na atividade da rede Solana. A gente trouxe essa semana aqui que a Ethereum flipou pela primeira vez a atividade, volume de DEX, né? E a Solana, em março, somente em março, enxergou uma diminuição, uma queda de 80% do volume de DEX. A especulação em torno de meme coins e a redução do volume de negociações tem pressionado o TVL, que caiu de 12 bilhões para 6,4 bilhões, quase 50% de perda no TVL. Né? A gente trouxe que o DeFi, de um modo geral, perdeu 30%, na Solana é ainda mais grave. Então, de acordo com o Olu, a Solana precisa superar esse bloqueio de tokens e reconquistar o interesse dos investidores para reverter essa situação. Bom, a gente viu, teve esse desbloqueio e é uma das altcoins aí com maior alta nas últimas 24 horas. Então, cara, parece, né, pelo menos essa pressão aí que estava atormentando todo mundo aí, né, parece que, cara, segurou bem, né, vamos ver aí se vai ter um efeito retardatário, né, da gente começar a sentir só lá na frente, ou então se realmente a situação melhorou aí para a Solana. Bom, deixa eu puxar ele, tá na hora dele, vem aí o bate-bola. O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos aprovou o Stable Act, que visa regular a stablecoin nos Estados Unidos. Boa notícia, agora vai para a votação no plenário da casa, hein? Boa notícia daqui. RLUSD, a stablecoin da Ripple, valorizou 21% após ser integrada ao sistema de pagamentos da Ripple, alcançando 294 milhões de capitalização. E, por outro lado, uma bad news aqui, hein? SUSD da Synthetix perdeu o PEG com dólar 2 vezes nessa semana, causando preocupações sobre a sua estabilidade no DeFi. Chegou a ficar abaixo dos 92 centavos de dólar. Que momento, hein?
Wisdom Tree expandiu sua plataforma de fundos tokenizado para Arbitrum, Avalanche, Base e Optimus. Não. Viu que tá caro, se bem que nem tá caro, né? Deu, ó, Giveaway 1, né? Tá muito barato transacionar lá, mas com certeza, lá na Ethereum, na mainnet, com certeza, desculpa, é mais barato nas Layer 2, né? Ó, se você está vendendo, as baleias nem tanto, estão acumulando 130 mil itens, aproveitando a queda do preço para comprar mais tokens, tá? Então, onde uns vendem, uns choram, outros vendem lenço, né? Então, enquanto uns estão vendendo, outros vêm como oportunidade. E falando em Ethereum, ela confirmou o lançamento do upgrade Pectra para o dia 7 de maio, após o sucesso do upgrade na testnet Hood. Vem aí a Pectra, hein? Tá perto, tá chegando. Hyperlane anunciou o airdrop do seu token Hyper para o dia 20 de abril, com 340 mil carteiras qualificadas. Aqui no nosso Discord você tem os links dos checkers oficiais, então não vá se arriscar por aí. No nosso Discord, no nosso servidor, você encontra todos os checkers oficiais aí, não vá clicar em links desconhecidos, viu, Anon? Bem interessante também que 57% da distribuição no Hyper é para a comunidade. E aí, você fez umas bridges aqui na Hyperlane? Já checou lá? Vai pintar um tokenzinho? Hein? Babylon viu 21 milhões de dólares em Bitcoin sendo unstake, sendo retirado após o airdrop. O pessoal farmou, mano, DGen é mercenário. E finalmente, né, tava farmando demais a Babylon também, né. Angel, daqui a gente já deu, né, da Lens, ó, Clunker ganhou 13 milhões de receitas com mais de 200 mil tokens na base, em apenas 5 meses, uma receita de 13 milhões. O Launchpad de token, né? O Token Launchpad lá na base, hein? Que maneiro. Base que ultimamente está silenciosa, né? Essa é a verdade. Está trabalhando silenciosamente. Ó, Angelayer começará a aplicar lashing a partir de 17 de abril para reforçar a segurança da mainnet. Não, vai ter slash. A Treasury DAO enfrenta crise financeira e reestruturação após queda de 20% do preço do seu token, o Magic, e o Treasury que também está usando a pilha lá da ZK-Sync. Momento não está bom no mercado, hein, Anon? Situação está se agravando. E para fechar aqui o programa de hoje, CVM determina a suspensão imediata de oferta de cripto do Ike Batista. Eu dou até risada. Porque, mano, esse cara é mesmo. Tem uma lata que eu vou te falar, mano. E a gente trouxe aqui, né? Inclusive, uma reportagem da própria Cláudia Mancini com a Sabrina Cohen e também uma pesquisa, um estudo feita pela advogada Marcela Zoso, em que a gente avaliou, né? A gente trouxe aqui que elas avaliaram, pesquisaram tanto da parte jurídica quanto da parte de tokenômicos, etc. Né? Que, cara, e aí, alguns dias depois, semanas depois, CVM não deixou o homem lançar o seu token, considerando o token como um valor mobiliário sem a devida autorização. Ei, Ike Batista, podia dormir sem essa, hein? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente fim de semana. A gente volta. Na verdade, não sei quando a gente volta, tá? Semana que vem na segunda-feira, estarei voltando para Portugal e não sei se vou conseguir apresentar o programa, mas fiquem ligados na nossa rede que a gente vai avisar. Eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui porque vocês viram, tem muita coisa bacana para você entender o que está acontecendo, as consequências disso. Se a gente realmente está em bear market, se a gente está em um fundo local, ainda não dá para dizer, não dá para cravar, mas entretanto, meu amigo, pode ser que a gente esteja assim com a faca ainda caindo, tá? Então, muito cuidado, principalmente com exposição a altcoins, etc. Tá bem? Ó, quero lembrar você que no domingão, tá? Além do futebolzinho na várzea, além do churrascão tradicional, meio-dia tem também a Modular Newsletter, o seu resumo semanal e o que ficar de olho nos próximos dias. Então, para não perder nada, acesse newsletter.modularcrypto.xyz e coloca lá o seu e-mail que vai direto. Sempre que clicarem ali post,
vai direto para o seu e-mail, de graça, viu, Anão? De graça. A gente vai se despedindo. Desejo a você um excelente fim de semana e voltamos em algum dia aí no futuro, não sei se na segunda-feira, mas a gente volta com o Modular News na semana que vem. Tá bem, pessoal? Grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.